Alô você, tudo bem? Professor Gicleta aqui na área para a gente falar sobre o IPTU na legislação tributária de Manaus. Você já deve ter assistido aí a primeira aula do professor Rafael e ao longo do curso eu e o professor Rafael vamos, revezar os assuntos a serem abordados na legislação tributária de Manaus. Eu vou começar com o IPTU. Além do IPTU, vou falar do ITBI e também das taxas no município de Manaus. A parte restante vai ficar aí a cargo do professor Rafael, tá bom? E o legal desse concurso de Manaus é o seguinte, além da prova objetiva, tem a prova discursiva também na segunda fase, né? Então, você tem que estudar a legislação de forma aprofundada. Não basta apenas marcar o X no lugar certo acertando a questão da primeira fase, né? Depois, é bem provável que legislação tributária seja cobrada na prova discursiva, juntamente com o direito tributário, e aí, né, você vai ter que aplicar mais aprofundado os seus conhecimentos, de forma mais aprofundada. Beleza, gente? Então, eu vou já tentar fazer uma abordagem da legislação de forma mais aprofundada, já pensando na prova discursiva que você vai ter que enfrentar na segunda fase. Estamos combinados? Maravilha? Então, vamos nessa. Olha só, vou ficar pequenininho, tá? E eu optei em abordar, em usar uma metodologia do nosso curso de abordar artigo por artigo da legislação. E aí eu montei esse material com o IPTU na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, né? As jurisprudências interessantes do IPTU, em especial as súmulas também, e por último a lei do município de Manaus que trata do IPTU. Então a gente vai fazer aí essa abordagem completa, sempre rabiscando bastante a legislação. Por isso que eu montei esse material aqui, ó. Olha só. Começando com a abordagem geral do IPTU, vamos passar por tudo. E sempre eu com a minha canetinha, ó, rabiscando junto com você. Isso é importante. Tenha esse material em mãos para a gente rabiscar ele junto. Vamos comentar, rabiscar, discutir sobre ele, porque é isso que vai fazer você fixar as informações que aqui estão. Beleza? Então, material em mãos, caneta. Sempre que precisar, dá uma pausa no vídeo para poder fazer uma anotação ou acertar algum esqueminha, copiar algum esqueminha que eu faço. Depois que copiou, dá o play de novo e vamos em frente. Tá bom, gente? Olha só. Para começar a falar de IPTU, eu tenho que falar primeiro sobre as características do IPTU. E a primeira característica do IPTU é de que ele é um imposto real. O IPTU é um imposto real, pois ele incide sobre a coisa, sobre o bem. E por isso, não pode se basear na capacidade contributiva da pessoa. O imposto que se baseia na capacidade contributiva da pessoa é o imposto pessoal. Tá bom? Toma aqui, ó, uma Budweiser. Não, não é Budweiser, isso aqui é mate, tá? Tô aqui tomando o meu mate no copinho da Budweiser, mas é mate. O IPTU também é um imposto direto, pois o encargo financeiro, o ônus, é suportado pelo próprio contribuinte. Não há repercussão econômica, não é indireto, como acontece com o ICMS, tá? Não é indireto. É um imposto principalmente fiscal. A principal função do IPTU é a arrecadação, tá? Por isso que a sua função é chamada de principalmente fiscal. Mas nós já sabemos, nós já estudamos lá do direito tributário, que o IPTU ele pode assumir um caráter extrafiscal. E isso acontece quando há a implementação do IPTU progressivo no tempo. IPTU esse que busca desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, inadequadas.
tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O IPTU também é um imposto, pode ser, né, progressivo no tempo, caso a propriedade não cumpra a sua função, além de poder ser também progressivo em razão do valor do imóvel, tá? Então existem aí duas progressividades possíveis no IPTU. Uma, progressividade no tempo, em razão da função social da propriedade, que vai ser o caso do IPTU progressivo, e outra, em razão do valor do imóvel. Quanto maior o valor venal do imóvel, maior pode ser a alíquota do IPTU. Isso é uma faculdade permitida na Constituição Federal, tá? E além disso, podemos afirmar também que é um imposto complexivo, ou seja, o seu fato gerador é um só ao longo de todo o ano, de todo o exercício. Beleza? Essas são as 5 principais características do IPTU que estão aqui. É um imposto real, direto, fiscal, progressivo e complexivo. Show de bola, gente? Feita esta breve introdução, vamos abordar agora o IPTU na Constituição Federal. Vem comigo, eu vou sair da frente para nós podermos rabiscar bastante. Quando a gente começa a estudar IPTU, a primeira coisa que você tem que saber é a competência atribuída pela Constituição Federal aos municípios para instituírem o IPTU. E essa competência está aqui no artigo 156, inciso 1º, dizendo, ó, compete aos municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então, essa é a competência municipal para a instituição do IPTU. Por isso a sigla IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Aqui, ó, predial e territorial urbana, PTU. E o I vem aqui de imposto. É a sigla que normalmente, né, é utilizada. Beleza? O parágrafo 1º do artigo 156 da nossa Constituição, ele diz que, sem prejuízo da progressividade no tempo, a que se refere ao artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1, que imposto é esse previsto no inciso 1? O IPTU. Poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Importante, ele coloca aqui, ó, que poderá, não é deverá. Essa é uma pegadinha clássica já em se tratando de provas de concurso, tá? Então, quais são as características aqui, ó? Progressividade em razão do valor venal do imóvel. Anota isso para ficar mais fácil de fixar. Progressividade em razão do valor venal do imóvel. E a outra característica do IPTU é a diferenciação de alíquotas de acordo com a localização e o uso do imóvel. De acordo com a localização e o uso do imóvel. Beleza até aqui? Como assim, Claire? Me dá um exemplo dessa diferenciação de alíquotas de acordo com a localização. Veja bem, é possível que um determinado município adote uma alíquota mais alta para imóveis localizados em bairros nobres e uma alíquota mais baixa para
imóveis localizados em bairros onde a população tem um menor poder aquisitivo, tá? Então, isso é possível, está previsto aqui na Constituição. O outro diferenciador de alíquotas pode ser de acordo com o uso do imóvel. O que significa isso? É comum os municípios instituírem uma alíquota menor para os imóveis de uso residencial e uma alíquota maior para os imóveis de uso não residencial. A gente vai ver isso aqui no município de Manaus, tá? Isso é bastante comum nos mais de 5.000 municípios espalhados pelo nosso país. Então, essas são as características constitucionais que são mais importantes. Progressividade em razão do valor venal do imóvel e diferenciação de alíquotas de acordo com a localização do imóvel e de acordo com o uso desse imóvel. Lembrando que essas características aqui, são facultativas, tendo em vista a palavra poderá aqui no parágrafo 1º, tá? Anota assim, características facultativas. Beleza, gente? Declare, mas aqui o parágrafo 1º, ele citou o artigo 182. Não é isso que você está pensando? O que diz esse artigo 182 da Constituição Federal? Vem comigo, Aqui o nosso artigo 182. Ele diz assim: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, nós temos aqui uma diretriz, um comando da nossa Constituição, que tem aí normas programáticas que a gente estuda lá no direito constitucional, de que os imóveis devem cumprir as suas funções sociais, garantindo o bem-estar de seus habitantes. A lei que disciplina esse ordenamento aqui é o Estatuto da Cidade. É uma lei federal que estabelece aí normas gerais a serem cumpridas no ordenamento e desenvolvimento, da área urbana, das cidades, dos municípios. E aí, o parágrafo 4º, que está repetido aqui sem querer querendo, ele diz o seguinte, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de... E aí vem um monte de coisa, tá? Então, o que acontece? O poder público municipal, vamos colocar aqui a prefeitura, por exemplo, quando ela identifica, tá, um imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, conforme está aqui, quando ela identifica um imóvel não edificado, subutilizado, não utilizado, ou seja, um imóvel sem um adequado aproveitamento, imóvel sem um adequado aproveitamento. O que a prefeitura faz? Ela emite uma notificação
ao proprietário para que o proprietário adote a primeira fase da regularização do seu imóvel, ou seja, primeira fase do processo de promoção de um adequado aproveitamento desse imóvel. Que fase é essa? Vem comigo, ó. É justamente o parcelamento ou edificação compulsória. Parcelamento ou edificação compulsória. Após ser notificado, o proprietário deste imóvel, que não está sendo aproveitado adequadamente, terá que promover ou o loteamento da área, né, do terreno, ou então edificar neste imóvel compulsoriamente, obrigatoriamente. Ele vai ter um período de tempo para fazer isso. Esse período de tempo ele é citado lá no Estatuto da Cidade e os municípios costumam repetir os prazos. Não precisa saber aqui. Mas, se nesse período de tempo não houver o parcelamento ou a edificação de forma compulsória, aí passa para a segunda fase. Que fase é essa, Edcler? É justamente a fase da cobrança do IPTU progressivo no tempo, tá? IPTU progressivo no tempo. Edcler, o que acontece no IPTU progressivo no tempo? Aqui, a alíquota ela vai, em regra, dobrando a cada ano, enquanto o proprietário não promove o adequado aproveitamento deste imóvel. Então a alíquota vai de 1 para 2, para 4, para 8 e assim vai, tá? De modo que o IPTU progressivo no tempo pode atingir, de acordo com o Estatuto da Cidade, a alíquota máxima de 15%. Vai atingir a alíquota máxima de 15%. Edcler, e aí se após esse período, mesmo assim, o proprietário não promover o adequado aproveitamento do solo? Aí vai para a terceira fase. Na terceira fase, o que o poder público faz? Ele pode desapropriar o imóvel, desapropriação, e ele vai desapropriar o imóvel, mas a indenização não vai ser justa e prévia em dinheiro, igual aquela que você estuda no artigo 5º da Constituição, não. Tá? Esta desapropriação aqui, ela vai ter a indenização paga, tá? Com pagamento mediante títulos da dívida pública resgatáveis no prazo de 10 anos, títulos esses com emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. Então, ó, tem a aprovação aqui do Senado Federal, tem o prazo de resgate até 10 anos. Tá vendo? Em parcelas anuais iguais e sucessivas e segurados o valor real da indenização e os juros legais. Gente,
essa é a sequência aqui do IPTU progressivo no tempo, que está basicamente na fase 2, né? É aqui na segunda fase que nós temos o IPTU progressivo no tempo. Beleza? Ficou claro esse entendimento aqui a respeito do artigo 182? Isso pode cair na prova discursiva, tá? Então, por isso que eu estou trabalhando de forma mais detalhada, mais devagar, mais aprofundada com você. Beleza? Continuando aqui, vamos agora fazer uma abordagem do IPTU no Código Tributário Nacional. Por quê, Dicler? Porque você vai ver que basicamente tudo que está no Código Tributário se repete na legislação de Manaus. Mas não custa nada a gente ver anteriormente como está no Código Tributário. E aí, quando chegar na legislação de Manaus, eu falo assim, gente, está repetido do Código Tributário do artigo 32 ou do artigo 34 e assim vai. Tá bom? No Código Tributário Nacional, o IPTU, ele começa a ser tratado lá no artigo 32. Esse artigo diz o seguinte, ó: o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador. Isso aqui é a questão certa da sua prova. Fato gerador do IPTU. Anota aí, ó. Fato gerador do IPTU. Qual é o fato gerador do IPTU? Aqui nós temos 3. Vem dizendo que é a propriedade, continua dizendo, falando sobre o domínio útil, e por último, a posse. São as 3 hipóteses aqui que ensejam o fato gerador do IPTU. Mas qual é o objeto desse fato gerador? Está dizendo aqui, ó, bem imóvel, por natureza ou por acessão física. Então vamos colocar isso. Olha lá. De bem imóvel. Este bem imóvel pode ser por natureza. Faz o esqueminha junto comigo, hein? Ou por acessão física. Ah, Diclão, o que é isso, acessão física? Calma, eu já vou te explicar. E além disso, de acordo aqui com o artigo 32, este imóvel também tem que estar localizado na zona urbana do município. Porque existe esse aspecto espacial do IPTU relacionado à circunscrição do município, que é a zona urbana do município. Se o imóvel estiver localizado na zona rural, você já sabe que ocorre a incidência do ITR de competência da União e não do IPTU. Além disso, essa definição aqui de bem imóvel, o artigo 32 do Código Tributário Nacional, ele pega emprestado na lei civil. Pega emprestado aqui, ó, na lei civil. Pô, Dicler, que bacana, show de bola. Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui melhor.
É fato gerador do IPTU a propriedade, domínio útil, a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física. A definição de bem imóvel é feita na lei civil e o bem imóvel tem que estar localizado na zona urbana do município. Finalizando essa explicação, o que é bem imóvel por natureza? É justamente o solo, o terreno, sem nenhuma construção. E a acessão física é tudo que se incorpora ao solo por meio da força humana, da vontade humana. E aí nós podemos entender que será bem imóvel por acessão física a construção. Tranquilo, gente? Beleza? Então esse esqueminha aqui é legal. Continuando, se o fato gerador é a propriedade, o contribuinte do IPTU tem que ser quem? O proprietário. O titular do domínio útil, que está aqui no artigo 34 do CTN, ele pode ser visualizado na figura do enfiteuta. O enfiteuta, aquele que tem a enfiteuse de um bem imóvel, ele é considerado titular do domínio útil, tá? E a posse, o possuidor. O possuidor de um bem imóvel, para ser considerado contribuinte, ele tem que ser um possuidor com ânimos domini. Declaro o que é isso? Possuidor com ânimos domini é o possuidor que tem a intenção, tá, de ter o imóvel definitivamente. Existem situações de posse em que a posse não é exercida com ânimos domini. Nesse caso, o possuidor não poderá ser considerado contribuinte do IPTU. Por exemplo, o locatário de um bem. O locatário de um bem, de um bem imóvel, de um apartamento, ele é possuidor. Mas aquele contrato estabelece um caráter para a posse. Esta posse não vai ser com a finalidade de ter definitivamente o bem para si, tá? Esta posse, a posse sem ânimos domini, ela recebe um nome. Ela é chamada de posse ad interdicta. Nossa, Edicler, escreve para mim que ficou complicado. Pois é, ó. Posse ad interdicta. A posse ad interdicta é aquela exercida sem o ânimos domini, sem a intenção de ter o domínio do imóvel. Portanto, a posse ad interdicta não é fato gerador do IPTU. Tá bom? Edicler, mas aqui está dizendo que é contribuinte do imposto, é o proprietário do imóvel, titular do domínio útil ou seu possuidor, a qualquer título. Pois é, a qualquer título, desde que seja com ânimos domini. Tá bom? A qualquer título, desde que seja com ânimos domini. Pessoal, o artigo 79 que está aqui é do Código Civil. E eu coloquei ele justamente para você ver, ó, a definição do que é bem imóvel. Então, essa lei civil aqui é justamente o artigo 79 do nosso Código Civil. Beleza? Tranquilo? Olha só. Por conta dessa definição de posse ad interdicta,
nós temos que não serão contribuinte do IPTU, ou melhor, não podem ser contribuinte do IPTU as seguintes pessoas, ó. O locatário, aquele que aluga um imóvel, não é contribuinte do IPTU, tá? O comodatário, aquele que toma um bem imóvel emprestado, também não é contribuinte do IPTU. O arrendatário, também não é contribuinte do IPTU. Ou seja, existe uma galerinha aqui, ó, que, em razão de não terem posse com ânimos domini, não são considerados contribuintes do IPTU. Beleza? Olha só, batemos aí 30 minutos.